Bom, a gente já viu no espaço retas como representação paramétrica, né? Só tem equações paramétricas de equação paramétrica, porque ponto e vetor diretor. Não dá para fazer equação de reta no espaço, porque quando você estabelece uma direção vertical, digamos assim, você estabelece também a direção do chão automaticamente. Então, dado uma direção, existe apenas um plano normal a ela por cada ponto que você pegar, né? Claro que os planos normais podem estar todos paralelos aí. Então, a gente viu retas dadas por representação paramétrica, também planos parametricamente, e também viu uma equação, justamente porque tem única direção normal. E como passar de uma para outra, como calcular a interseção entre eles e tudo mais. Reta como interseção de dois planos. E agora a gente passa para a parte 5 aí. E, nós vamos ver agora retas como interseção de dois planos. Então, exemplo 6. A gente pega dois planos, por exemplo, π1 e π2, dados pelas equações 3x menos 5y mais 4z igual a 2 e menos 2x mais y menos 3z igual a 4, respectivamente. Então, ó, de cara a gente já consegue identificar os vetores normais, né? O vetor normal n1 ao plano π1 tem coordenadas 3, menos 5 e 4, os coeficientes de x, y, z lá na equação. E o vetor normal n2 para o plano π2, menos 2, 1 e menos 3. Como esses vetores normais não são múltiplos, n1 não é múltiplo de n2, eles não são paralelos. Então, se eles não são paralelos, isso aqui não acontece. Olha só, vamos supor que isso aqui podia acontecer, né? O n1 e o n2 serem paralelos, e aí você teria então os planos π1 e π2 também paralelos. Mas isso não ocorre. Isso não ocorre porque os vetores normais não são paralelos. Então, o que ocorre é que a interseção entre eles é uma reta. Então, eu desenhei por aqui mais ou menos o π2 meio que na horizontal aqui, e um meio, né, inclinado, como se fosse uma. Olha só, talvez o tampo e uma das laterais de uma mesa, mesmo que ela tivesse um pouco inclinada, interceptando-se numa reta R. Dois planos distintos se interceptam numa reta R. E qual é a reta, então, a interseção desses dois planos, π1 e π2? Você vai resolver esse sistema. Você põe as duas equações dos planos num sistema de duas equações e, portanto, três incógnitas. Eu estou procurando pontos no espaço, no R3, então os sistemas em geral têm três incógnitas e chama essas duas equações de 1 e 2 e vamos resolver isso por soma e multiplicação e soma, né? Então, olha só, eu multiplico a primeira linha por 2 e a segunda linha por 3, vai ficar 6x menos 10y mais 8z igual a 4, a primeira multiplicada por 2. Depois, menos 6x, a segunda multiplicando por 3, né? 3y e menos 9z igual a 12. E aí, quando você soma essas duas equações, menos 7y menos z igual a 16. Menos 7y menos z igual a 16. Né? Menos 7y menos z igual a 16. Então, z igual a 7y menos 16. Então, aqui está certo. Eu pensei certo e só esqueci de escrever. Né? Então, z igual a 7y menos 16. Quando eu substituo essa equação que eu achei na segunda, por exemplo, onde tem 3z aqui, né? A segunda equação é essa daqui, ó. Coeficientes menos 2, 1 e menos 3, igual a 4. Então, coeficientes menos 2, 1 e menos 3 igual a 4. O menos 2x e o y eu deixo aqui. O z eu substituo por 7y menos 16. E aí eu faço a conta. Menos 2x menos y, menos 21y, menos 3 vezes menos 16 dá mais 48. Continua igual a 4. E aí eu passo o x para o lado direito aqui da equação. Então fica 2x. Eu passo 4 aqui para o lado esquerdo e fica 44. E somo o y com menos 21y dá menos 20y. 2x igual a menos 20y mais 44. Ou, simplificando, x igual a 22 menos 10y. E aí você tem a representação paramétrica da reta interseção dos dois planos. X, que é 22 menos 10y. Y, que é um parâmetro livre, que pertence a R aí, parâmetro livre.
e z, que era 7y menos 16, que foi a primeira relação que a gente tinha achado. Quando você isola ponto e vetor diretor, você fica com, olha só, as partes constantes 22, 0 e menos 16, é o ponto por onde a reta passa. O parâmetro é o y e o vetor diretor são os coeficientes, né? Menos 10, 1 e menos 16, e 7, menos 10, 1 e 7, menos 16 é a parte constante. E multiplico então o y vezes esse vetor que eu estou escolhendo para ser o vetor diretor. É uma escolha. Podia ser qualquer múltiplo não nulo. O exemplo 7, então, diz respeito ao seguinte, ó, como que a gente calcula a posição relativa de uma reta e um plano? Dados um plano e uma reta, vamos supor que o plano π seja dado por sua equação e tem a equação 2x menos 2y mais z igual a 5. E a reta R é dada por seu ponto genérico de coordenadas 2, 3 menos 2t, 1 mais 3t, 4 menos t, com parâmetro real, né? Qual é a posição relativa entre π e R? Para calcular a posição relativa entre π e R, entre R e π, a gente tem três possibilidades, né, de posições relativas de planos e retas, né? A primeira é a reta fura o plano. A segunda é a reta estar contida no plano. E a terceira é a reta estar paralela ao plano. Então, a gente calcula para olhar isso as interseções. Então, a interseção aqui é um ponto, a interseção aqui é a reta toda, e a interseção entre a reta e o plano aqui é vazia. Então, a interseção entre a reta e o plano é um ponto, a interseção entre a reta toda é uma reta, a reta está contida no plano, e a interseção vazia significa que a reta é paralela ao plano. Então, nós vamos calcular a interseção. Como é que a gente calcula a interseção? A gente substitui, exige que o ponto P da reta R, depende do parâmetro t, satisfaça a equação do plano. Então, vou substituir 3 menos 2t no lugar de x, 1 mais 3t para o y e para o z, 4 menos t. E vou obter uma equação em t. Uma equação só e uma variável só. Antes disso, a gente pode fazer a conta e depois a gente vai achar o ponto de interseção, se tiver. Três coisas podem ocorrer, né? Interseção vazia, interseção toda reta, a equação ser sempre verdade, e a equação ter solução única, que é o sistema no ponto. Então, de novo, a gente está lidando com solução única, infinitas soluções e solução vazia para um certo tipo de sistema. Observações iniciais sobre que tipo de solução se espera nesse caso é você olhar para o vetor normal 2, menos 2, 1 do plano π e o vetor diretor menos 2, 3, menos 1 da reta E. E olhar se o produto escalar entre eles é zero. Porque se o produto escalar entre eles é zero, você só tem essas duas possibilidades. Ou a reta está contida no plano π, ou a reta está paralela ao plano π. Porque o vetor diretor da reta R, nesse caso, ele é perpendicular ao vetor normal, se o produto escalar for zero. Então, esses dois casos ocorrem quando o produto escalar for zero. Todos os outros casos, quando o produto escalar não é zero, como é o nosso caso, ó, esse aqui é o vetor NP e esse aqui é o vetor VR. Quando eu faço o produto escalar entre eles, dá menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 3, 1 vezes menos 1. Então, menos 4, menos 6, menos 1, que dá menos 11, que não é zero. Portanto, a situação é essa, ó. A reta, interseção com o plano, dá um ponto que eu chamei de E. Vou chamar de E, ele está aqui. Então, para calcular E, a gente fala exatamente o que a gente faz exatamente o que a gente falou em cima. Você exige que as coordenadas do ponto genérico de R estejam em π, satisfaçam a equação. Quando você substitui 3 menos 2t, 1 mais 3t, 4 menos t em x, y, z na equação do plano, você obtém 2 vezes 3, 6, passa para o outro lado, menos 6, 2 vezes menos 2t, menos 4t, menos 2 vezes 1 dá menos 2, passa para o outro lado 2, menos 2 vezes 3t, menos 6t, 4 menos t, né? 4 passa para o outro lado, menos 4, menos t fica por aqui, e o 5 já estava lá. Menos 4t mais menos 6t menos t igual a 5 menos 6 mais 2 menos 4. Do lado esquerdo você tem 11t, 4 mais 6 mais 1 trocando de sinal. E no segundo você tem menos 10 mais 7, que é menos 3, portanto t, a gente consegue isolar o t, né?
e obter como solução única 3/11. E aí basta você ir lá no ponto genérico da reta R e substituir o valor de t igual a 3/11. Então, o P do 3/11 é 3 menos 2 vezes 3 sobre 11, 1 mais 3 vezes 3 sobre 11 na segunda coordenada, e na última, 4 menos 3 vezes 3 sobre 11. Então, esta é a interseção do ponto da reta R com o plano P. É aquele famoso ponto E lá que eu tinha colocado na figura. Então, você calcula a interseção. Para terminar, a gente pode pensar num exemplo, construir exemplos com vetores diretores da reta perpendiculares aos vetores normais do plano π. O vetor normal do plano π é 2 menos 2, 1. Um vetor normal. E vamos pegar então um vetor w, que a gente sabe que é perpendicular a n, por exemplo, 1, 1, 0, porque fica produto escalar de n com w fica 2 menos 2 mais 0, que é igual a 0. Então, a gente sabe que o w ele é perpendicular a n. Então, retas com vetor diretor w são paralelas a π ou estão contidas em π. Não tem outra alternativa, né? E aí, por exemplo, você pode produzir exemplos assim, ó. Já que a equação de π é 2x menos 2y mais z igual a 5, então se eu pegar um ponto que está contido em π, que pertence a π, por exemplo, o 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1 pertence a π porque 2 mais 2 mais 1 é igual a 5. Então, essa reta S está contida no plano π. Vetor diretor perpendicular ao vetor normal, estava lá em cima, do plano π. E a reta U, que passa, por exemplo, pela origem, que não é um ponto que pertence ao plano π, né? Porque se substituir 0, 0, 0, não dá 5, fica 0 igual a 5, equação falsa. A origem não está em π, então, mas o vetor normal é paralelo. Então, você tem o plano π, a origem, que não está em π, e um vetor normal, um vetor diretor paralelo ao vetor normal. Então, a reta, nesse caso, U, ela está paralela a π. Então, esses são os exemplos aí. Só olhando o que está escrito lá no texto para a gente terminar. Vamos ver. Aí, primeiro, a gente fala de retas, representação paramétricas de retas, ponto genérico, algum desenho, tá vendo? Ó? Ponto mais múltiplos de vetor diretor. Dá exemplos de como escolher pontos que estão na reta ou fora da reta. Então, basta pegar valores para o parâmetro. Por exemplo, eu vou lá, t igual a 1, substituo. T igual a menos 4, substituo. E para decidir se um ponto está ou não em R, você resolve um sistema de 3 equações e uma incógnita. Né? Você substitui, iguala as coordenadas do ponto às coordenadas do ponto genérico da reta e vê se esse sistema de 3 equações e uma incógnita tem solução ou não. Se tiver solução, o ponto pertence à reta. Se não, não. Isso aí, depois ele está falando da representação paramétrica da reta. E já fala de planos. Planos que podem ser determinados de duas maneiras. Ou por 3 pontos não colineares, ou por ponto e vetor normal, como eu já falei para vocês lá. E aí, se você usa ponto e 2 vetores não colineares, você é ponto mais múltiplo de V mais múltiplo de W, então tem um ponto genérico do plano dependendo de dois parâmetros livres, de duas variáveis, né? Uma função de duas variáveis. Então, parâmetros livres são variáveis da função, é isso, basicamente. E você produz pontos do plano e verifica se pontos estão no plano ou não. Agora, resolvendo, né? Igualando o ponto genérico do plano e igualando. Então, eu quero saber se o ponto 8 menos 1, 7 está no plano. Eu pego o ponto genérico do plano e igualo a primeira coordenada dele com 8, a segunda com menos 1 e a terceira com 7 e vejo se o sistema de 3 equações e 2 incógnitas tem solução, né? Ou não. Se tiver solução, o ponto pertence ao plano. Se não tiver solução, o ponto não pertence ao plano. As contas estão aí, a gente pode ler depois. Se você tem uma representação paramétrica do plano, é fácil você isolar quem é o ponto e quem são os dois vetores diretores.
E a representação do plano por equação, que é, você consegue identificar quem é o vetor normal nesse caso, que é 2, menos 2 e 3, são as coordenadas, as coordenadas são os coeficientes de x, y, z na equação do plano. Se pontos pertencem ao plano ou não e como achar as constantes. Retas como interseção de dois planos, que a gente já viu também. Uma observação importante sobre sistemas lineares é aquele fato que a gente conhecia quando a gente estudava sistemas 2x2, que é, dado um sistema, ou ele tem solução única, ou solução vazia, ou infinitas soluções. Das três, exatamente uma possibilidade qualitativa dessas ocorre. Sempre vale para qualquer sistema, tá? Para qualquer número de equações e qualquer número de incógnitas. Ele tem que ser linear, claro, né? E, então, isso a gente está tratando aqui com sistemas, a gente sempre pode ter isso em mente, né? A gente, por exemplo, a gente estava tratando com sistemas de três equações e tal, três incógnitas, duas incógnitas. Como passar da equação para a representação paramétrica do plano e como passar do plano para a representação de uma representação paramétrica para uma representação de equação, encontrando um vetor normal, exigindo que ele seja perpendicular aos dois vetores diretores ao mesmo tempo. Essas equações aqui são produtos escalares, um vetor, o candidato ao vetor normal ABC com os vetores diretores do plano que a gente identificou na parametrização. Tem um parâmetro livre aqui, porque são duas equações e três incógnitas. Você tem menos informação do que o necessário para determinar A, B e C. Então você tem um grau de liberdade, né? Um parâmetro livre aqui. Na verdade, isso aqui então é uma reta que passa pela origem, que são os múltiplos do 1, 3, 1 menos 3, 5, e a gente pode escolher como vetor normal qualquer vetor não nulo dessa reta, e a gente escolhe o correspondente ao A igual a 1 aí, que é o próprio 1 menos 3, 5. E aí basta, você acha constante pelo fato que você consegue, você sabe um ponto do plano, né? Você sabe que você conhece um ponto do plano, substitui as coordenadas dele aqui, acha constante. Aí tem problemas. O exemplo é um exemplo que a gente fez lá, que é calcular a interseção de uma reta e um plano. Então você substitui o ponto genérico da reta na equação do plano e pode dar. E aqui tem um exemplo de U e uma interseção da reta U e o plano π dando vazio. Dá uma equação falsa, 16 igual a zero, que é o caso que a reta é paralela ao plano. E aí tem mais problemas. E aí, então, cabe agora cada um ler os problemas e se divertir da melhor maneira possível. Até!